paz do Senhor Jesus, amém, amada igreja? Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos estar louvando ao Senhor com alegria, amém? Aleluia! Vamos louvar a Ele, amém? E as palmas? Celebre o nome dEle nessa noite! Louve a Ele! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E você pode declarar isso nessa noite. Diga: Jesus, mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha e nunca falhará, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Jesus, e a igreja declara: se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Declara esse nome poderoso, diga: Jesus. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Jesus, tu fazes que tudo coopere para o meu. Você pode declarar: tu fazes, coopere para. Declare isso nessa noite. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha.
Aplauda o Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos nessa noite, Senhor, que o nosso coração é Teu, Pai. Nós declaramos isso nessa noite, Jesus, que nós pertencemos a Ti, Pai. Comece a declarar, comece a pegar no Teu coração nessa noite e dizer para Ele: Senhor, o meu coração é Teu. Eu entrego Ele nessa noite para Ti, Jesus. Adore Ele nessa noite. Adore Ele. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu para sempre e sempre. Declare isso. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu para sempre e sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Adore Ele nessa noite, exalte a Ele nessa noite. Meu coração é Teu, meu coração é Teu para sempre e sempre. Meu coração é Teu, meu coração é Teu para sempre. Sempre, para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Você pode declarar: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Declare isso, igreja, nessa noite. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Você pode declarar isso. Comece a declarar nessa noite. Pra te adorar, pra te adorar. Há um fôlego de Deus dentro de você.
Começa a declarar isso nessa noite. Pra te o mais alto que você puder, declare isso nessa noite. Pra te adorar, só pra te adorar. Vamos declarar com fôlego de vida que há em nós. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Obrigada, Deus, pelo fôlego de vida, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, por o Senhor ter nos trazido até aqui, Deus. Oh, Paizinho querido, Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa liderança, Pai. Pai, Senhor, os nossos pastores, Senhor, nossos líderes maiores, Senhor, que decidiram deixar e fazer o Seu ID, Pai, Senhor, para Te servir, Pai. Obrigada, Deus, pela vida deles, Senhor, que estão em frente dessa batalha, Pai. Obrigada, Deus, porque nós temos o privilégio de estarmos intercedendo, Pai, pela vida deles, Pai. Proteja, Pai, e guarde, Senhor, de todos os planos do inimigo. Tudo que o inimigo tenta traçar sobre a vida da nossa liderança, nós já repreendemos, Senhor, nessa noite. Muito obrigada, Senhor, pela cura do nosso pastor, Pai. Muito obrigada pela cura dos nossos irmãos, Deus. Obrigada pela liderança que o Senhor colocou nas nossas vidas, Deus, para cuidar da gente, para interceder para a gente, Senhor. Muito obrigada por o privilégio, Senhor, porque o Senhor nos deu, Pai. Pai, também colocamos diante de Ti, Pai. Senhor, a nossa campanha, Deus. Campanha essa, Pai, que o Senhor, Deus, Senhor, colocou no coração da nossa liderança, Pai. Que nós sabemos que a nossa igreja, nós precisamos, Senhor, de estarmos frente a frente, lado a lado com o nosso Espírito Santo, Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor, pelo Senhor tem nos dado, Senhor. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele está conosco todos os dias, Pai. E, Senhor, essas palavras, Pai, que possa vir de encontro com a nossa necessidade, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, pegar palavras que venham edificar nossas vidas, Deus. E tudo que for falado, Senhor, no decorrer dessa campanha, Pai, que nós possamos, Senhor, ser sensível ao Teu Espírito. Que nós já somos sensíveis ao Teu Espírito, que nós possamos ser muito mais. Pai, muito obrigada, Deus. Também colocamos de Ti curas, Pai. Curas, tanto curas físicas como cura espiritual, Pai. Pai, alguém que entrou aqui enfermo nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor possa estar passando com o Teu bálsamo, Senhor. Coloque no teu coração, toma o teu coração esse que entrou enfermo. Que nessa noite o Senhor possa estar restaurando desde a cabeça à ponta do pé, Pai. Está tendo cura física, espiritual, algumas dores que tenham incomodado. O Senhor possa estar passando com o Teu bálsamo, porque o nosso corpo é o templo do Teu Espírito e não aceitamos nenhuma enfermidade que venha tirar a nossa paz. Nós repreendemos nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos estar continuando orando e clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Adore Ele nessa noite, continue adorando a Ele. Comece a declarar. E a igreja? Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Declare isso nessa noite. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.
adorar. Comece a declarar nessa noite. Pra te adorar. Declare isso, igreja. Enquanto você adora, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está curando. O Senhor está libertando nessa noite. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos nessa noite. Você que veio adorar, levante a sua mão para o alto e aplauda Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória para sempre. Glória a Deus, aleluia. Queridos, sejam muito bem-vindos. Eu quero que você olhe para a pessoa mais linda, mais maravilhosa do seu lado. Se não tiver ninguém bonito, pode olhar para cá, pode olhar para mim, tá bom? E você vai dizer assim, seja... Não, tá muito fraco. Olhe para ele e diga, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Agora levante a mão para ele, assim a sua mão de profeta, e diga, eu declaro, você cheio, você cheio, você cheio do Espírito Santo. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia, nós estamos tão felizes em receber cada um de vocês nessa noite. Eu estava conversando com os jovens, foi lá no grupo do DIF, e digo, eu preciso que vocês estejam lá, porque nós precisamos conhecer mais e mais do Espírito Santo. Amém? Queridos, eu também quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu aprendi muito a respeito desse pequeno versículo durante essa semana, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, ó, portanto, se há disposição, a contribuição ela é aceitável. Olha, queridos, em outras versões fala assim, portanto, se há vontade, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Eu estava meditando nessa palavra. E eu também estava prestando atenção que hoje em dia, com a mídia, com a internet, existe uma infinidade de estudiosos nessa área de finanças, pessoas levantando teses a respeito de dízimos, de ofertas e contribuições nas igrejas, pessoas se atacando porque uns dizem que pode, outros dizem que não pode, e no meio daquela coisa toda eu prestei atenção numa situação, eu fiquei meditando e o Espírito Santo bradou no meu coração, no meio dessa confusão toda, precisamos ficar com a palavra, precisamos ficar com aquilo que a palavra diz, precisamos ficar com aquilo que a palavra ensina, e o que a minha e a sua Bíblia diz, porquanto se há disposição, a contribuição ela é aceitável. O crente apaixonado por Jesus, ele tem uma predisposição, pastor Atilano, ele tem uma predisposição para contribuir, para ofertar, para dizimar. Sabe por quê? Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é desprendido do dinheiro. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que ama o Senhor e ama a sua obra, e ele vem para cá disposto a contribuir, ele é disposto a ser fiel, ele é disposto a ser o mantenedor da obra, da sua igreja local. E eu quero te dizer uma coisa, se você quer ser disposto, ser fiel, se você quer fazer tudo isso, faça, não importa o que o mundo lá fora diga, porque deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que mais são contra, são as que mais têm problema em largar a mão, são as que mais têm problema em ajudar os outros, em contribuir. Nós precisamos continuar amando ao Senhor, e não importa o que o mundo fale, vamos ficar com a palavra, e o fiel será acumulado de bênçãos. Eu quero que você, com muita disposição no seu coração, segure a sua oferta, segure o seu dízimo, porque se há disposição, a contribuição é aceitável. Se você vem para cá com o coração disposto a honrar ao Senhor,
Senhor, aceita a tua oferta, amém? Pai, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, eu quero exaltar o teu santo nome nessa noite, pela vida da igreja, pela vida dos nossos irmãos. Pai, estamos aqui, Senhor, com um coração disposto a ser fiel, a contribuir, a ofertar e a dizimar, porque nós amamos o Senhor e amamos a tua obra, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos ofertar ao Senhor. Feliz demais, teu amor me encontrou, tua paz me alcançou. Feliz demais, teu amor me encontrou, tua paz me alcançou. Aleluia! Quem está feliz demais aí, diga amém. Amém. Boa noite, amados, paz do Senhor. Fique muito bem à vontade no nome de Jesus. Mais uma vez aqui nós queremos dar boas-vindas ao nosso pastor. O quanto nós estávamos com saudade, e glória a Deus porque Jesus restaurou a sua saúde, em nome de Jesus, amém? Mas, amados, lá no nosso Pascoff, o Ministério da Mídia está com um cardápio abençoado. Passe lá, abençoe, ajude nossos meninos a conseguirem os materiais para o seu ministério, amém? Eles têm uma torta de frango abençoada, uma pizza de pão de forma que só tem aqui no nosso Pascoff Shop, amém? Sucos, passe lá e abençoe a obra do Senhor, amém? E amados, creia que no ano de 2023, o Senhor tem muito para falar conosco, amém? Nós já começamos um ano muito intenso diante da presença do Senhor e eu creio que ainda tem muito mais, amém? E aqui no dia 13 de abril nós teremos o culto especial com o PGR, o Presbitério de Governo Regional aqui em Óbidos. Vai ser uma bênção. Não perca essa oportunidade. Se faça presente e venha receber mais do Senhor. Amém? E também nos dias 14, 15 e 16 será a nossa conferência da família. Também será uma bênção. Deus ainda quer falar muito mais conosco. Amém? Nós queremos que depois dessa conferência, as nossas famílias, elas não serão mais a mesma. No nome de Jesus. E agora você fica com mais recados no nosso Paz News. Olá, família Pastor Teópolis. Como é bom estarmos juntos para cultuar e aprender mais de Deus. Agora nós vamos ver as novidades da nossa igreja. Fique de olho e venha comigo. Quer aumentar a sua fé e se reunir com pessoas para falar de Deus? Você pode participar amanhã. Vamos manter a nossa fé inabalável. Se você almeja aprender princípios de crescimento, multiplicação e se tornar um líder de sucesso, você deve participar do TADEL, que é o treinamento avançado de líderes. Ele acontece às terças-feiras, às 20 horas da noite. Venha e vamos crescer juntos. Existe um lugar onde você pode conhecer pessoas novas, fazer vínculos verdadeiros e saudáveis. Esse lugar é a célula. Se você deseja fazer parte de uma, acesse nosso site que nós vamos direcionar uma bem pertinho de você. Toda sexta-feira temos a oportunidade de elevar a nossa intimidade com o Espírito Santo através do culto Mais de Deus. Se organize, traga sua família e esteja aqui às 19h30. O nosso Difflin Camp 2023 foi incrível. Quem foi sabe do que eu estou falando. Foram dias sobrenaturais onde o Espírito Santo se manifestou de uma forma inexplicável. Bom, o Difflin Camp acabou, mas a chama em nossos corações precisa continuar acesa. Por isso, teremos nosso Difflin Night. Traga os seus amigos para louvar e adorar o Senhor do nosso jeito. Estar em família, louvando e adorando ao Senhor, não tem preço, não é mesmo? Todos os domingos temos o nosso poderoso culto de celebração, que acontece às 9 da manhã e às 19 da noite. Escolha um melhor horário, traga sua família e celebre junto conosco.
Vem aí a nossa tão esperada Conferência da Família 2023, que vai acontecer do dia 14 a 16 de abril. Gere muitas expectativas no seu coração, pois serão dias incríveis, onde nossas famílias serão alicerçadas em Cristo. Nossa agenda está recheada de coisas boas. Espero que você tenha anotado tudo com bastante atenção. Agora eu tenho que ir e você fica com a palavra de Deus. E não se esqueça, somos família, somos a Paz Church Óbidos. Deus, aplauda ao Senhor. Graças a Deus, seja muito bem-vindo ao nosso culto Mar de Deus, no início da nossa campanha Conhecendo o Espírito Santo, amém, queridos? Olha, eu quero agradecer as orações, o clamor, quero dizer para vocês que realmente a gente passou por momentos difíceis, nossa garganta infeccionou muito, e a gente não conseguia realmente ficar muito tempo falando. E a gente clamou ao Senhor mesmo por um milagre, os irmãos oraram conosco, e muito remédio, e graças a Deus estamos aqui. Ainda não estamos 100%, né? Ainda estamos recuperando ainda, né? Mas já estamos aqui, graças a Deus. Amém, queridos? E a gente fica feliz, porque estamos novamente com os irmãos. Temos vários irmãos também na igreja, né, que estão acometidos também, né, estão enfermos, então nós precisamos continuar orando, declarando mesmo a cura, né, nossos irmãos, para que eles possam congregar o mais rápido possível, porque crente tem que congregar, amém, queridos? Né, é aqui na congregação, é aqui no meio, uns com os outros, que a gente vai se aquecendo, né, que a gente vai atualizando as ministrações que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Então, coisa boa mesmo é quando o crente consegue congregar fielmente na sua igreja local. Amém, meus irmãos? Hoje, né, nós, assim, fomos presenteados, rapaz, com os frutos da terra muito forte. É verdade, hoje chegou um girimum-açu para mim, aqui. Rapaz, um monstro do girimum, Nedes. Dá para colocar aí, Rodrigo, bichão? Olha o tamanhão. Lá do terreno de Júlio Moura com Iracilda. Aqui, bem aqui, né? E uns talão de macaxeira, já foi até para panela. Rapaz, esse girimum vai servir para temperar muito mingau na nossa reunião aqui. Já fique logo sabendo que a gente vai ter uma rodada de reunião semana que vem, e esse girimuzão nós vamos devorar ele todinho. Né? Né? Olha só, eu me lembrei, né, dessa unção aí, eu me lembrei daquela passagem que quando Deus manda Moisés enviar os 12 espias para a terra prometida, e eles voltam de lá trazendo o fruto da terra, né? E a Bíblia diz que, né, eles traziam um cacho de uva pendurado no varal, né? O camarada segurava aqui, o outro atrás, e o cacho de uva pendurado, tão grande, que ele batia no chão, né? E aí eu me lembrei, rapaz, dessa unção que tem, entendeu? E aí olha só onde ela se manifestou ali, e eu creio que se manifesta na sua vida também, em nome de Jesus, amém ou não amém? Aplauda a Jesus, porque Ele é muito bom, graças a Deus. Meu irmão, o negócio é forte. Então, estamos aí, irmãos, nos preparando a igreja, preparando os irmãos, preparando os ministérios, para essa programação que está vindo muito forte aí no mês de abril, né? Todo o nosso presbitério vai estar aqui conosco, toda a nossa liderança, né, incluindo o nosso supervisor da base, o pastor Lino Elson com a pastora Rami, lá no Maranhão, né, lá do Maranhão vão estar aqui conosco, né, o nosso supervisor, o nosso diretor, o pastor Salles, e toda a equipe sênior da base regional, né, o pastor Marcelo de Oriximiná, pastor Rosinaldo de Alenquer, pastor Danielson de Monte Alegre, pastor Belarmino de Prainha, deixa eu ver se eu me lembro mais, um monte, pastor William de Almerim, pastor Charles de Santa Maria, pastor Cláudio de Porto de Mós, vai estar todo mundo aqui, meu irmão,
né, com suas famílias e alguns dos seus líderes, e nós vamos estar passando aqui 2 dias reunindo, e no final da reunião nós vamos ter na quinta-feira o nosso culto especial com o PGN, e são eles que vão estar ministrando, vão estar orando, vão estar nos abençoando, vai ter aquele corredor de fogo, rapaz, vai ter um negócio aqui que eles estão, né, estão preparando aí uma festa muito top. Então eu vejo assim, que o Senhor resolveu abençoar a nossa igreja, nesse ano que a igreja completa 40 anos. Então isso nunca aconteceu, de toda a nossa liderança estar aqui na nossa igreja local. Amém, meus irmãos? Então no ano que a igreja completa 40 anos, todo mundo vem para cá, para abençoar o povo. Então na quinta-feira nós vamos deixar essas cadeiras bem juntinhas, vamos encher de cadeira aqui, porque a igreja tem que estar em peso aqui para receber a bênção de toda a nossa liderança. Amém, meus queridos? Então, vou logo gerando essa expectativa no seu coração. Na sexta-feira, os pastores vão começar a retornar, mas o pastor Elson com a pastora Rami vão ficar conosco o final de semana inteiro, porque eles que vão ser os nossos preletores da conferência da família. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Rapaz, vai ser muito legal, né? Muito, 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 muito legal mesmo. Graças a Deus. E nós vamos começar a conferência da família com uma programação exclusiva para os casais. Amém, meus irmãos? Estamos formatando aí o projeto. No domingo, nós já vamos fazer o lançamento aí do que é que vai rolar aqui, tá certo? No dia 14. No dia 14, né, nós vamos fechar aqui e fretar só para os casais. Tá? Vamos deixar tudo certo aqui. De uma coisa eu sei, né? Vai ter o baile, tá? Né? Disso aí eu sei que já vai ter. Então já logo se preparando, tá certo? Começa a treinar em casa, que tem gente que tem mais de 20 anos, que faz tempo que não dança, né? Então já logo se preparando aí, treinando em casa, porque não pode fazer feio aqui. Brincadeira, queridos. Mas vai ser uma noite muito top, amém, meus irmãos? Essa conferência da família promete, no nome de Jesus. Eu acredito de verdade que foi o Espírito Santo que ministrou no meu espírito para nós falarmos mais sobre o Espírito Santo aqui na igreja. Então essas próximas sextas-feiras, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Porque realmente, nós precisamos entender que o tempo que a gente vive hoje é o tempo do Espírito Santo. E a gente precisa entender pela Bíblia para poder se apropriar disso, aprender a como se relacionar com o Espírito Santo. Porque assim, convenhamos, né? Fale sério comigo agora. Quando você ora, você conversa mais com o Pai, conversa mais com o Filho, ou conversa mais com o Espírito Santo? Geralmente quando a gente está orando, a gente ora mais com quem? Com o Papai do Céu, correto? Beleza ou não? Correto? Não está errado. Só que se você quiser, escute, isso aqui é muito forte. Se você quiser que coisas aconteçam com você aqui na terra, você precisa aprender a desenvolver uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. Porque o Papai do Céu está no céu. Amém ou não amém? Jesus está onde, irmão? No céu, sentado à destra de Deus. E o Espírito Santo está onde? Ele está aqui. Então quem opera aqui, prioritariamente é o Espírito Santo. Então eu acredito que o Espírito Santo moveu o meu espírito para que a gente fale sobre o Espírito Santo, para que a igreja aprenda a se relacionar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer operar muitos milagres no meio da gente aqui. Você está me entendendo? Então se prepare, porque depois dessa série, você vai ficar craque em se relacionar com o Espírito Santo, e aí você vai ver o impossível acontecer na sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Então, a Bíblia diz, lá em João 4:24, o seguinte: Deus é Espírito, e é necessário
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós colocamos diante do Senhor esta mensagem. E que o Senhor, Espírito Santo, ministre no nosso espírito a revelação desta mensagem. Em nome de Jesus nós te pedimos. Nós queremos sair daqui sabendo quem é o Senhor, Espírito Santo. Em nome de Jesus, se você quer, diga amém. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa primeira parte da nossa campanha, o tema dela é: quem é o Espírito Santo? Olhe para o irmão que está do seu lado aí, dê um sorrisão para ele assim, cheio de unção, e diga assim: quem é o Espírito Santo para você? Né? Que pergunta maravilhosa, né, irmão? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus em espírito que está entre nós. Amém, meus irmãos? Então, o Espírito Santo é o próprio Deus em espírito que está conosco aqui na terra. Então, para a gente entender a história, como é que se manifestou, né, o nosso Deus? Lá no início de tudo, o mesmo Deus Pai se manifestou como o Criador de tudo. Então nós tivemos a época em que o Pai, o próprio Deus, o Senhor, se manifestou para criar todas as coisas. Lá no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus e Pai. Então, meus queridos, no início e no tempo da lei, era a era do próprio Deus, do Deus Pai, se manifestar, trabalhar e realizar toda a criação e a manutenção da criação. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu para a sua criação leis, decretos, mandamentos, para tudo, para toda a sua criação, incluindo os seres humanos. Né? Então nós sabemos que toda a criação está debaixo de decretos e de leis e de mandamentos que Deus, o nosso Pai, instituiu desde o início da criação. Tudo o que está dentro da criação está debaixo dessas leis. Por exemplo, nós temos a lei da gravidade. Tudo que está dentro da criação está sujeito à lei da gravidade. Quer queira ou quer não. Tudo que existe, inclusive os seres humanos, estão debaixo dessa lei, por exemplo. Né? Um outro decreto que Deus deu, a morte. Tudo que é vivo na terra, morre. O ser humano pode ser o maior, pode ser o mais rico, pode ser o mais influente, o mais poderoso, mas ele vai morrer. E assim também toda a criação que tem vida. Um dia ela morre. Isso é determinante. E quem determinou isso foi quem? O nosso Deus. Você está me entendendo? E assim tem várias outras leis e decretos e tudo mais. Agora, existem algumas leis e decretos que Deus deu para o ser humano o poder de escolha para cumprir ou não esses decretos. Né? Então a gente sabe que o diferencial do ser humano foi que Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano em algumas questões. Então o ser humano escolhe, né,
algumas dessas questões, de viver ou não, de cumprir ou não. Então, a gente sabe que no período do início da criação, no início da humanidade, que nós chamamos do tempo dos patriarcas, no início, do período das civilizações, passando pelo período da antiga aliança, todo esse período da história, foi o próprio Deus e Pai que tratou do povo. Ele mesmo se manifestava. Você lembra quando Jó ficou clamando para Deus aparecer para ele questionar a Deus? E quando Deus apareceu num redemoinho para ele, quem foi que apareceu ali? Foi o próprio Deus, o próprio Pai. Você está me entendendo? Amém, querido? Então é importante a gente entender. Então, o tempo onde Deus, o Pai, manifestou a sua presença na criação, foi quando Ele criou a criação, no início das coisas e no tempo da antiga aliança. Agora, esse nosso Deus, por amor ao ser humano, enviou o seu Filho Jesus Cristo para a terra, para manifestar a sua graça a toda a humanidade, salvando-a da condenação eterna. Então, como Deus viu que o ser humano realmente ia se perder, por conta do livre-arbítrio que Deus deu para ele no início, Deus manifestou o seu Filho na terra, E você sabe disso, lá no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do 14, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos que, a partir do momento que Deus Pai manifestou o Filho na terra, Deus Pai deu uma recuada. Então existiu um período onde o Filho manifestou a graça. O tempo em que Jesus realmente governou tudo. Manifestou a graça de Deus Pai na terra. E a gente sabe disso. Agora, depois que Jesus concluiu o projeto, depois que ele concluiu o projeto do Pai, Jesus enviou o Espírito Santo para estar com os seus servos, para estar com a sua igreja. Amém, meus irmãos? João 14, a partir do 15, diz assim: se vocês me amam, quem ama Jesus aí? Deixa eu ver. Olha só. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele, o Pai, lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Para sempre. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Que coisa legal. Amém, meus irmãos? Então, Jesus prometeu que ele iria voltar para o Pai. O lugar do Filho é junto com o Pai. Amém, meu irmão? Então ele tinha que voltar para o Pai. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito dEle para estar com vocês, para sempre. E Ele não só vai estar com vocês, mas Ele vai estar em vocês. É isso que a Bíblia está dizendo aí, amém, meu irmão? Olha só. Então ele diz assim: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Viver com é uma coisa, mas estar em é outra. Amém, queridos? Então o Espírito Santo,
ele verdadeiramente habita dentro de quem o recebe. Então, olhando por esse contexto, né, nós sabemos que essa profecia se cumpriu. Amém, queridos? Nós sabemos disso. Mas, se nós olharmos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a manifestação do Espírito Santo, na verdade nós vemos nas Escrituras Sagradas o Espírito de Deus trabalhando desde o início da criação. O Espírito Santo não é uma coisa do Novo Testamento, não. Amém, meus irmãos? Então a gente vê ele trabalhando desde o início da criação até este momento agora. O Espírito Santo foi derramado na vida dos seus servos. E a gente vê claramente na Bíblia menção do Espírito Santo no começo da Bíblia. Gênesis 1, no versículo 1 diz o que, irmãos? No princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 da Bíblia, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vê o Espírito de Deus, o Espírito Santo, logo no segundo versículo da Bíblia. Amém, meus irmãos? Então a gente não está falando aqui de coisa assim, não. Estamos falando de negócio muito sério, real, verdadeiro, né? Nós vemos o Espírito Santo se manifestando e operando em toda a antiga aliança. Você for olhar na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, você vai ver o Espírito de Deus trabalhando, manifestando, operando. Só que no tempo da antiga aliança, isso aqui é muito importante, no tempo da antiga aliança, o Espírito de Deus só se manifestava em 4 categorias de pessoas. Tá? 4 categorias de pessoas. O Espírito do Senhor só vinha sobre 4 categorias de pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram os reis, os profetas, os sacerdotes e os juízes. Só esses 4 tipos de pessoas eram, né, ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Você está me entendendo? Então, por exemplo, né, um dos reis foi assim, um dos mais, o mais conhecido, né? O rei Davi, quando foi ungido, né? Olha lá, 1 Samuel 16:13 diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, do dia que ele foi ungido, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Irmão, esse lance de ungir alguém, isso é sério. Se eu lhe ungir para alguma coisa, entenda que é sério. Amém? Então, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, né? E Samuel voltou para Ramá. Olha, o profeta ungiu Davi, e Davi demorou quase 20 anos para sentar na cadeira de rei, mas ele foi ungido 20 anos atrás quase. O Espírito do Senhor já estava nele, do dia que ele foi ungido. Você está me entendendo? Amém, meu irmão? Isso é interessante, né? A questão dos profetas, por exemplo. Os profetas, se você olhar os profetas, meu irmão, eles tinham uma intimidade muito grande com o Espírito de Deus, né? Mas, por exemplo, o profeta Ezequiel, que está lá em Ezequiel 37, a partir do 1, olha o que ele fala, aquela questão do vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim. O que ele estava dizendo? Que a mão do Senhor, ele estava dizendo que o próprio Deus Pai se manifestou para ele. Você está me entendendo? Né? Ele viu a glória de Deus. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. O Deus Pai chegou até ele, e o Espírito de Deus foi lá com ele, pegou ele e levou ele para um vale de ossos. Você está me entendendo?
Se você for olhar, né, quase todos os profetas, você vê, a palavra de Deus veio a mim. O Espírito do Senhor veio sobre mim. O Espírito de Deus veio sobre mim. Então eles falam muito isso. Por quê? Porque eles realmente operavam pelo Espírito de Deus. Se você olhar na palavra, você vai ver os sacerdotes trabalhando, se movimentando pelo Espírito Santo. E uma passagem que me deixa muito, assim, muito impactado, é aquela questão entre Samuel e o seu discipulador Eli, né? Samuel ainda era criança, mas o Espírito de Deus já tinha consagrado ele. Olha só, 1 Samuel 3, a partir do 19, diz assim: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Essa expressão, o Senhor, na verdade não era o Deus, o Senhor, era o Espírito de Deus que estava sobre Samuel. Era o Espírito do Senhor que dizia, Samuel, Samuel, e ele ouvia, mas ele não sabia. Aí ele voltava lá com o sacerdote dele, com ele, o senhor está me chamando? E ele está, não estou te chamando, eu já estou quase dormindo. Volta para a tua cama. Ele voltava. Aí ele escutava de novo, Samuel, Samuel. Aí ele levantava e ia lá com o líder dele de novo. Aí o líder dele entendeu que era o Senhor que estava falando com ele. Você está me entendendo? Aí o líder dele disse assim, olha, quando tu ouvir essa voz de novo, aí tu fala assim, olha, fale, meu Senhor, que o seu servo ouve. E foi o que Samuel falou, né? E dali para frente o Espírito do Senhor começou a andar com Samuel, falar com Samuel. Samuel era criança, novinho. E a Bíblia diz que o Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Ele liberava a palavra e o Espírito de Deus ia lá e cumpria. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, né? Então a gente vê o Senhor manifestando a sua glória, o seu Espírito na vida dos sacerdotes. Um exemplo clássico a respeito dos juízes, que foi aquele período onde o povo não tinha líder, então Deus levantava líderes, né, a revelia dentro do povo. Um dos exemplos mais clássicos é o de Sansão, né? Então, Sansão, você sabe, né? Por que Sansão tinha aquela força? Não era o cabelo dele que deixava com muita força. O cabelo era um símbolo que ele era consagrado a Deus. Desde o ventre da mãe, o Espírito do Senhor já estava sobre ele. Então, na verdade, o cabelo grande era o quê? Era o símbolo de uma aliança, de um projeto que Deus fez com a família dele, né? Olha, Juízes 14, a partir do 5, diz assim: Sansão foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinas de Tímina, de repente, o leão forte veio rugindo na direção dele. Meu irmão, você imagina um negócio desse, né? Se andando do nada, vara um leão, rugindo e partindo para cima. Olha o que diz a Bíblia: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Meu irmão, que unção era essa, né? Meu Jesus amado. Rapaz, o homem pegar um leão e rasgar um leão no meio como se fosse um cabrito, né? Mas não contou nem ao pai nem à sua mãe o que fizeram. Então, queridos, até a promessa deste próprio Espírito ser derramado dentro dos servos de Deus foi profetizada antes da vinda de Jesus. O profeta Joel profetizou. Joel 2, 28 em diante diz assim:
E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha só. O próprio Senhor dizendo, o próprio Pai falando, que iria derramar do seu espírito sobre a terra, sobre a vida das pessoas nesta terra. Irmãos, desse dia para o dia do Pentecoste, lá de Atos 2, amém? Demorou 850 anos. 850 anos depois da profecia ser liberada, a promessa se cumpre. Lá em Atos 2, a partir do 1, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Dali para frente, o Espírito de Deus começou a agir na terra. E até hoje, nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo na terra. O tempo de Deus Pai na terra já foi, o tempo do Filho na terra também já foi, e agora é o tempo do Espírito Santo executar as coisas por aqui. Claro que em concordância com o Pai e com o Filho, que eles nunca trabalham em discordância. Amém, queridos? Então é importante você entender isso. Então quem está operando aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está realmente manifestando a glória de Deus na terra. Sabe, queridos? Então, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, agora é Ele quem a dirige. É Ele quem ensina a igreja. É Ele que ministra na igreja. É Ele que capacita a igreja. É Ele que guia o povo de Deus através dos seus líderes. Como Jesus falou que ia ser. João 14, 26, Jesus disse assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então é o Espírito Santo de Deus que está cuidando de tudo que é do Pai e do Filho aqui na terra, que é a sua igreja. Né? Então é importante a gente entender isso, que do dia de Pentecoste para frente, é o Espírito Santo que está trabalhando no meio da sua igreja. Jesus falou que ia ser assim, e a gente vê na Bíblia, no livro de Atos, que é assim. Por exemplo, né? Teve uma grande, isso é história também, teve uma grande fome na região da Judéia. Houve uma grande fome no período romano, lá no período lá de Jerusalém, lá em Israel, aquela região toda diante da Judéia, teve uma grande fome, né? E fora da região da Judéia, tinha uma igreja muito forte, que era a igreja de Antioquia. Chegaram os apóstolos e profetas lá na igreja de Antioquia, sabe, irmãos? E lá, né, se levantou um dos discípulos, chamado Ágabo. Olha o que diz lá em Atos 11, 28. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito, o Espírito Santo, revelou para ele, e ele predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Olha só. Então o que aconteceu? O Espírito Santo revelou na igreja de Antioquia que os irmãos da Judéia iam passar muita necessidade, porque tem uma grande fome. Então o que acontece? O Espírito Santo já revelou para essa outra igreja aqui, e eles entenderam
E eles levantaram um grande projeto de levantar ofertas. Olha só, antes da fome acontecer, o Espírito Santo revelou para outra igreja, e eles lá não perderam a oportunidade. Olha, o Espírito Santo revelou através do irmão Ágabo, que vai ter uma grande fome daqui a alguns dias lá nas igrejas lá da Judéia. Então, bora logo levantar uma grande oferta aqui, e aquela igreja levantou grandes ofertas, entregaram para os seus pastores, que era Barnabé e Paulo, e eles dois levaram esses recursos e os alimentos para os irmãos da Judéia. E quando veio a fome, as igrejas da Judéia estavam o quê? Abastecidas. Porque o Espírito Santo cuida da sua igreja. Assim como Ele tem cuidado de nós hoje também. Amém, meus irmãos? Por exemplo, essa igreja de Antioquia, ela nasceu pela conversão de Cornélio. Olha só, né? Está lá em Atos 10, é o início das igrejas dos gentios, né? Jesus apareceu para Cornélio, o anjo do Senhor, né? E também apareceu para Pedro, aquela visão lá daqueles animais e tal, né? E o anjo disse para Cornélio mandar 3 pessoas para irem até Pedro. Quando as 3 pessoas chegaram lá, olha o que aconteceu. Isso está em Atos 10, 19 e 20. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, o Espírito de Deus falou para ele: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Você está me entendendo? O Espírito Santo trabalhando ali. E aí ele já recebeu a resposta, ele desceu, os 3 homens estavam lá. Esses 3 homens representam quem, irmão? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Tudo na Bíblia é certinho, é organizado. E aí Simão foi para lá, chegou na casa de Cornélio, estava aquela multidão dos parentes, dos aderentes, todo mundo lá. E aí você sabe da história, né? Simão pregou, e aí ele diz: nós entendemos, e agora o que a gente faz? Aí vem aquele versículo que todo mundo conhece: crê no Senhor Jesus e salvarás a ti e a tua casa. Você está me entendendo, meu irmão? Tudo isso por ação de quem? Do Espírito Santo, né? Na segunda viagem missionária de Paulo, Atos 13, 1 a 3 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Rapaz, essa igreja era muito forte, né? Nessa igreja havia profeta e mestre: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E aí Saulo saiu com Paulo para fazer aquela segunda viagem missionária, né, que rodearam o continente e chegaram até na Europa. Por quê? Porque o Espírito Santo separou eles dois para fazer a obra. E o próprio Espírito fala. Lá no concílio de Jerusalém, teve um problema sério. Essa igreja estava fora, era dos gentios, gregos, romanos, e outras pessoas que não eram judeus. Chegou um pessoal, uns cristãos da Judéia lá, diz assim: olha, vocês são crentes, beleza, eu também sou crente, mas é o seguinte, vocês vão ter que se circuncidar e obedecer a lei de Moisés. Rapaz, ficou uma loucura na cabeça deles. Mas por quê? Porque nós cremos em Jesus, nós não cremos na lei. E começou essa discussão, esse negócio foi tão forte, mas tão forte, que pegaram todos os líderes e fizeram um presbitério, igual como vai acontecer aqui no mês que vem, para trabalhar essa questão. Então os apóstolos subiram todo mundo para Jerusalém e fizeram o primeiro concílio. Isso está lá em Atos 15, a partir do 27, diz assim: portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Aí ele diz assim: olha, pareceu bem
ao Espírito Santo e a nós. Você está me entendendo? Amém? Depois dos apóstolos sentarem, orarem, jejuarem, discutirem, eles estão falando, dando um veredito. Quer dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e depois a nós, né? Não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Estava falando da circuncisão, da lei e tal. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. E isso está valendo até hoje para nós, que não somos judeus. É disso que a gente precisa se abster. Amém, irmãos? Comida sacrificada a ídolo, sangue, comer sangue, fazer pacto com sangue, fazer aliança com sangue, promessa com sangue, tudo que envolvendo sangue. Aquele sarapatel, galinha cabidela, né? Essas coisas aí envolvendo sangue, né? Animal morto, sufocado, que o sangue fica na carne. Você está me entendendo? Eu lembro bem que no tempo que a gente tinha muita galinha em casa, a gente sempre gostou de criar galinha. A forma da gente matar galinha era sufocado. Pegava a galinha, pegava aqui, esse aqui era meio espelado. Crá! A bicha ficava só batendo lá. Já era, papai. Aí quando a gente virou crente, a gente tem que mudar o sistema, né? Já pendura ela e tal, e já corta lá na jugular e tudo, né? Para escorrer todo o sangue, para depois cuidar da bichinha. Né? Então a gente tem que trabalhar isso nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Da carne de animal estrangulado e da imoralidade sexual. Todo tipo de imoralidade sexual. É por isso que a gente bate firme nesse lance, desses namoricos, desses agarra-agarra, desses amassa-massa, das paradas todas aí. Tudo isso é pecado, irmão. Pecado é demônio. Amém? Amém? Tá? Pois é. Tá certo? Né? Que tudo lhe vá bem. Uma outra ação do Espírito Santo, por exemplo, lá na primeira viagem missionária de Paulo, né? Olha só interessante isso aqui. Paulo fez uma rota, e a rota dele envolvia as igrejas da Ásia Menor, aquelas igrejas que estão lá em Apocalipse, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, aquelas igrejas lá da Ásia Menor. Ele ia rodar por lá, mas olha o que aconteceu. Lá a partir do versículo 5 de Atos 16. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Glória a Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Interessante, né? O Espírito Santo impediu eles, né? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eles queriam ir para lá, para a Ásia, mas o Espírito Santo não deixava. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer porque quer e não dá certo. Já pensou para na possibilidade de ser o Espírito Santo que não está deixando você se meter numa furada? Né? E às vezes a gente quer porque quer e bate o pé e vai para cima e tal e tudo, e não encaixa, não dá certo, não vai. Eu creio de verdade que foi o Espírito Santo que não deixou a gente comprar um ônibus em Belém. Porque, meus irmãos, a gente olha, um monte de irmãos que me conhecem sabem que a gente é determinado. Quando a gente vai para resolver. E eu voltei de lá frustrado, triste, cabrunhado. E olha o que aconteceu depois. O bichão está aqui na frente. Bem aqui em Oriximiná. Gastei R$300 para trazer esse ônibus para cá, meus irmãos. Botei um diesel aí tudo no asfalto. Já pensou um negócio desse? Você está me entendendo? Muitas vezes a gente tem que realmente
procurar ter intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele, meus irmãos, que faz o negócio acontecer na nossa vida. O Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Segundo aos Coríntios 1, 21 e 22 diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É o Espírito Santo que faz, porque Deus nos ungiu e nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E o que é que está por vir, irmãos? Jesus vai voltar e vai buscar a gente. E assim como aquele sangue daquele cordeiro que foi pintado no umbral da porta, que era a marca, era o selo, nós convertemos e entregamos a nossa vida a Cristo. E nós recebemos o Espírito de Deus como uma marca, um selo. Se o Espírito de Deus habita em você, quando o inimigo olha para você, ele vê que você é marcado. Ele só consegue lhe acertar se Deus permitir, ou se você der legalidade. Mas se Deus não permitir e você não der legalidade, o inimigo não lhe toca. Não lhe toca. Você está me entendendo? Amém, meus irmãos? Então, por quê? Porque nós temos esse selo, o nosso distintivo no mundo espiritual é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. É o Espírito de Deus que é diferente de qualquer outro espírito. O Espírito Santo é diferente de qualquer outro espírito que existe. É diferente do espírito humano, é diferente do espírito maligno, é diferente do espírito dos anjos, é diferente de qualquer espírito, porque o Espírito de Deus é santo, puro. O Espírito de Deus é Deus. É Deus. Então nós precisamos aprender quais suas atribuições e como o Espírito Santo age para manifestar a presença de Deus em nossas vidas. É fundamental que a gente entenda isso. É fundamental que a gente aprenda em como se relacionar com o Espírito Santo, para que o mundo, a glória de Deus, o mundo espiritual se manifeste de fato nas nossas vidas. Porque, só para você entender, todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si mesmo o maior poder que um ser humano pode ter. A terceira pessoa da Trindade operando poderosamente. Se nós aprendermos a nos relacionarmos com o Espírito Santo, Ele vai começar a trabalhar nas nossas vidas, e essas coisas da Bíblia começam realmente a se manifestar de uma forma gloriosa. Eu acredito que nós falhamos muito no sentido de não buscarmos conhecer, a nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Inclusive, domingo agora, nós vamos iniciar uma série Alicerces da Fé, e nós vamos falar um pouco justamente sobre essa terceira pessoa da Trindade. Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre a Trindade de Deus. Então, não perca, amém, queridos? Nesse domingo, para você entender como funcionam essas coisas. Então, nós temos que entender que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um raio, o Espírito Santo não é um fogo. Tudo isso ele trabalha e opera, mas ele não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem uma identidade. Então, se o Espírito Santo habita em mim, e ele é uma pessoa, como é a pessoa do Espírito Santo? Por que a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa? Na próxima sexta nós vamos aprender sobre isso. Amém ou não amém?
Fique de pé no nome de Jesus e aplauda a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então hoje, você entendeu quem é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Na próxima sexta nós vamos entender como é a pessoa do Espírito Santo. Porque se a gente conhecer a pessoa do Espírito Santo, aí nós vamos aprender a nos relacionarmos com o Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Estou muito feliz por voltar com meus irmãos, poder compartilhar a Tua palavra, ensinar as Tuas ovelhas, ainda mais com uma campanha como essa. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por despertar o nosso espírito, para poder refletir o que o Senhor quer que nós saibamos a seu respeito, Espírito Santo. Feche seus olhos, entronize seu pensamento no Espírito Santo de Deus. Você que é selado com o Espírito Santo, você que já recebeu a marca do Espírito Santo na sua vida, eu peço a você agora que você entronize seu pensamento nele. O Espírito Santo é Deus dentro de mim e de você. Olha a bênção. O Espírito Santo é seu amigo, é seu consolador, é o seu ajudador, é aquele que quer lhe guiar, é aquele que quer mostrar o caminho, é aquele que quer iluminar a sua vista, é aquele que quer lhe mostrar o caminho que você deve seguir, é aquele que lhe avisa quando o mal está se cercando, é aquele que se preocupa com você, é aquele que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Oh, Espírito Santo, nós queremos te conhecer mais. Queremos te conhecer, meu Senhor. Queremos aprender em como estabelecer uma comunhão profunda contigo, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos, Pai, aprender como ouvi-lo. Como ouvi-lo. Eu sei que muita gente aqui já ouviu a voz do Espírito Santo. Eu sei que aqui no meio de nós já teve muita gente que trabalhou o dia todo, foi dormir alta hora da noite. Pouco tempo depois, ouviu aquela voz e levantou e sabia que era o Espírito Santo chamando para orar. Sabia que era o Espírito Santo dizendo: ei, vem que agora é tempo de tu tirar tempo comigo. Eu sei. Eu sei que muitos dos que estão aqui já receberam grandes livramentos na sua vida, porque o Espírito de Deus lhe avisou. O Espírito de Deus entrou na frente. Ele impediu com que o pior acontecesse. Ele lhe livrou do laço do passarinheiro. Eu sei que muitos dos que estão aqui já foram alvo da providência do Espírito Santo. E Ele quer fazer isso de uma forma muito mais forte esse ano comigo e com você. Ele quer verdadeiramente que nós chegamos nesse nível que esses primeiros crentes tiveram. Vai chegar o tempo que eu e você, nós
Vamos ouvir o Espírito Santo falar claramente. Ei, vá por aqui, faça isso, escolha isso, ande por aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Eu não tenho dúvidas Este lugar, meu desejo de que essa campanha vai avivar os nossos corações. teu poder. Eu não tenho dúvidas. Irmãos, não sei você, mas eu estou sentindo algo diferente aqui. Meu Deus, meu Deus. Espírito Santo do Senhor, que privilégio a nossa geração poder ter o Senhor em nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos visitar. Meu desejo é sentir teu poder. Ah. Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a ouvi-lo. Nos ensina a senti-lo. Nos ensina a receber o teu poder. Nos ensina a operar nos teus dons. Nos ensina a experimentar a tua vontade. Nos ensina a viver o sobrenatural. Nos ensina a aprender a viver pelo teu Espírito. Nos fortalece, Senhor, fortalece essa igreja. Fortalece essa igreja, Senhor. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Levante sua mão para o alto. Se você puder, diga assim comigo: Espírito Santo, obrigado. Que o Senhor me ensine em teu relacionamento contigo. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero me aproximar mais de ti. Em nome de Jesus eu te peço. Aplauda o Espírito Santo de Deus.
Tem muita coisa legal ainda pela frente. Vai ter muita coisa legal. O Espírito Santo vai renovar o batismo na gente. Nós vamos aprender a operar nos dons do Espírito. Vai ter muita coisa boa pela frente. Levante sua mão direita para o alto. Que o amor do Pai, a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação com o Espírito Santo esteja com você. Que a doce presença do Espírito Santo esteja manifesta dentro de você, repreendendo todo o mal, mortificando a carne, e que Ele possa acender a tocha viva que é você, mais e mais, todos os dias da sua vida, no nome de Jesus, amém, Senhor, graças a Deus. Que o Senhor lhe abençoe, vá na bênção do Senhor Jesus, passe lá pelo Pascoff, abençoe nossos irmãos da mídia. Amanhã tem Difflin Night na igreja, domingo tem os 2 cultos de celebração. Que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu fui além do que é possível ao homem, mas eu parei, agora as águas me consomem.